O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava ainda convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Amados irmãos, queridas irmãs, presentes nesta matriz de São José, ou que nos acompanham através das mídias sociais. Nosso Senhor, no Evangelho de hoje, oferece para cada um de nós um termômetro para medirmos a temperatura do nosso amor para com Ele. Oferece para cada um de nós um modo, um meio de nós avaliarmos se nós verdadeiramente o amamos ou se nós nos enganamos a nós mesmos pensando que o amamos quando na verdade estamos distante dele. E o termômetro, o modo e o meio de avaliar o nosso amor para com Jesus é exatamente se nós guardamos a sua palavra. Se a sua palavra existe na nossa vida como algo fundamental e não apenas como algo supletório, como algo extra, como algo a mais no meio das tantas atividades do meu dia. Amados irmãos, o que significaria então concretamente guardar a palavra de Cristo? Penso
que guardar a palavra de Cristo pode ser declinado em 3 verbos: conhecer, viver, transmitir. E é sobre estas 3 palavras que eu gostaria que nós meditássemos nesta noite. Não guarda a palavra de Deus aquele que não conhece a palavra de Deus, que não conhece a palavra de Cristo, que não conhece as Sagradas Escrituras, que não conhece a doutrina da nossa igreja, que não conhece o catecismo da igreja. Guardar a palavra de Cristo é conhecer o mistério de Deus para nós. Mas, padre, como podemos conhecer se é mistério? Mistério nas Sagradas Escrituras não é de modo algum algo que está escondido, que está velado e que nós não podemos alcançar. Mistério nas Sagradas Escrituras é algo que nós sim podemos conhecer, nos aproximar, mas que nós jamais poderemos esgotar sua beleza, que jamais nós poderemos abarcar completamente, porque é maior do que cada um de nós, porque é maior do que o nosso raciocínio e nossa racionalidade. Conhecer, concretamente, como está nosso conhecimento da Bíblia? A Bíblia para nós é um enfeite na nossa sala. A Bíblia para nós é algo tão sagrado que nós nem tocamos. Conhecer a palavra de Deus requer de nós um esforço de busca. Sim, é bem verdade que a palavra de Deus não é simples. É bem verdade que são anos e anos, milênios e milênios, modos de falar e de pensar diferentes. Mas é bem verdade que ela está ao nosso alcance. São Paulo nos ensinou: perto de nós está a palavra de Deus. Não está além do mar para que nós disséssemos, eu não poderei alcançá-la. Não está além dos céus, mas está no meio de nós a palavra de Deus. Ela está ao nosso alcance. Conhecer a palavra de Deus. Conhecer os 10 mandamentos. Conhecer a norma mínima da existência cristã, que está exatamente nos mandamentos de Deus e nos mandamentos da igreja. Conhecer a história da nossa fé, conhecer os pontos altos da história de Deus com os homens, para também nós nos reconhecermos dentro dessa história e, portanto, também nós sermos atingidos pela força de Deus. Não guarda a palavra de Cristo quem não conhece. Desconhecer as Escrituras é desconhecer o próprio Cristo, dizia São Jerônimo, grande tradutor das Sagradas Escrituras, que viveu nos primeiros séculos do cristianismo. E além disso, nós não amamos aquilo que nós não conhecemos. Depois, conhecer, a segunda palavra, viver. Não basta para nós conhecermos intelectualmente as Sagradas Escrituras, se nós não nos deixarmos atingir por ela. Não nos basta ter um conhecimento racional perfeito, ordenado, organizado dos dogmas da fé cristã, da história da igreja, da sua doutrina, se nós não dermos o passo fundamental de vivê-la na nossa vida. Isso não significa atingirmos a perfeição de uma hora para outra. Significa, sim, tentarmos, significa nos esforçarmos para vivermos as Sagradas Escrituras. Na ordenação dos padres, o bispo diz, durante aquele rito tão belo: toma consciência do que vais fazer e transforma
em vida o que estais celebrando. Isso poderia e deveria ser dito para cada um de nós, em cada Eucaristia, em cada missa. Toma consciência do que estás celebrando e, mais do que isso, transforma na tua vida aquilo que tu presencias, que tu vives no altar do Senhor. É bem verdade que não é fácil viver a beleza das Sagradas Escrituras. É bem verdade que nas Sagradas Escrituras e na nossa fé, na doutrina cristã, nós encontramos um horizonte muito alto, mas é para este horizonte que nós fomos criados. Nós não fomos criados para nos contentarmos com as coisas mesquinhas e pequenas deste mundo. Nós fomos criados como águias, prontas e aptas para alçarem voo em grandes altitudes. E a altitude que o Senhor quer de nós não pode ser menos do que a santidade. E não existe santidade quando não se vive as Sagradas Escrituras. Não existe santidade quando não se vive a fé cristã. Se nós lermos com atenção os livros dos profetas no Antigo Testamento, nós veremos que a crítica mais recorrente é que o povo de Deus sim conhecia as Escrituras, que o povo de Deus repetia a lei, mas que o povo de Deus não vivia no seu coração o que proclamava com sua boca. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho disse: há razão o profeta que disse: este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Conhecer, viver, e mesmo assim não bastaria. Não bastaria ao cristão ter todo o conhecimento exegético das Sagradas Escrituras, ter todo o conhecimento da doutrina. Não bastaria que ele vivesse cada um destes aspectos contidos no conhecimento, se ele não anunciasse, se ele não transmitisse. A fé cristã, ela requer que nós nos apaixonemos de tal modo por Cristo vivo que nós o encontramos, que nós necessariamente devemos comunicá-lo aos demais. Algo muito interessante aconteceu no dia da ressurreição de Jesus. No final da tarde, 2 caminheiros saem de Jerusalém e vão para Emaús. Ali, no caminho, aproxima-se alguém desconhecido, que fala sobre as Escrituras. Portanto, aqui está o primeiro passo, que os faz conhecer as Sagradas Escrituras, que os faz conhecer que os profetas haviam falado que o Cristo devia sofrer muito, mas no terceiro dia ressuscitaria. Mas mesmo assim o caminho não foi completo. Não bastou conhecer o que aconteceria com Cristo para que os discípulos de Emaús concluíssem o seu caminho. Nem bastou também o segundo passo do encontro com Cristo, onde eles viveram a experiência do pão partido e lá reconheceram o Senhor. Foi necessário que eles dessem o terceiro passo, que eles voltassem a Jerusalém e comunicassem aos irmãos. A aparição de Cristo para os 2 discípulos de Emaús, ela é uma parábola da vida cristã, ela é um ícone, ela é uma imagem de como nós devemos viver a nossa fé. Conhecer Cristo, amá-lo, viver o que conhecemos e anunciar aos demais. Porque, disseram já os discípulos de Emaús, numa pergunta retórica: por acaso não ardia o nosso coração quando pelo caminho ele nos explicava as Escrituras? Sim, quem conhece a Cristo, quem vive o que ele nos pede, quem se encontra pessoalmente com ele, tem o coração
uma chama que o leva a sair para iluminar e aquecer a vida do outro, que o leva necessariamente ao encontro das outras pessoas e, como a Madalena, diga: nós vimos o Senhor. Cristo não pode ser para nós uma ideia. Cristo não pode ser para nós apenas uma norma de vida. Cristo tem que ser para nós a razão pela qual vivemos, pois nele existimos, nos movemos e somos. E, portanto, como ele é o centro da minha existência, cada gesto meu, até mesmo aquele que aparentemente não tem nada a ver com a fé, cada gesto meu arrasta para Cristo, cada gesto meu fala de Cristo. Não significa que nós devemos sair no metrô, nos ônibus ou nas portas dos bancos com uma Bíblia pregando sobre Cristo. Significa, sim, que nós devemos, na nossa vida, transparecer de modo tal Cristo que as outras pessoas, através de nós, se encontrem com Ele. E por último, amados irmãos, nestes 3 passos está a verdadeira paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Quem conhece verdadeiramente Cristo vive em paz, apesar das tormentas, apesar dos sofrimentos e dificuldades. No Evangelho nós encontramos aquele episódio tão bonito, Cristo com os discípulos no barco, o barco numa tempestade, os discípulos amedrontados e Cristo dormindo num travesseiro. Sim, quem recebe a paz de Cristo consegue atravessar o mar intempestuoso da vida, consegue atravessar as dificuldades em paz, porque sabe que todas as coisas acontecem para o bem dos que amam a Deus, que sabe que a cruz existe, mas cruz com Cristo, e cruz com Cristo não é morte, cruz com Cristo é salvação, cruz com Cristo é libertação, cruz com Cristo é ressurreição. E essa paz somente Cristo nos dá, o mundo não nos dá. O mundo tenta nos oferecer uma paz que seria somente a ausência de dificuldades e problemas, enquanto a paz que brota do Evangelho de Cristo nos leva a caminhar pelos vales escuros da morte e nos conduz ao paraíso. Lá é a nossa meta, lá é a nossa pátria, lá está a nossa vida escondida com Cristo em Deus. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,